Bom, hoje estamos aqui, né, para fazer uma entrevista com a doutora Marisol Rios. Vamos lá. Prazer. Né? Realmente é uma admiração, assim, desde a primeira vez que eu te vi. Bom, Pena que eu não, né, não sou sua paciente, mas... Imagina, não faz mal. Né? Já é um pouquinho. Vou aproveitar um bocadinho. Vamos lá. Quanto tempo você tem de formação em psicologia? Ó, eu estou formada como psicóloga há 5 anos, mas antes da formação, né, a gente já começa no serviço de SPA, que a gente chama que é um setor de psicologia aplicada. Então, atendendo pacientes, eu já estou aí uns 6, 7 anos. O que é obesidade, na sua opinião? Obesidade, a gente tem como definição de obesidade doença crônica, né? E principalmente se tratando de cirurgia bariátrica, isso é muito sério, porque a gente vai estar se tratando de uma cirurgia que na verdade, não seria uma cura, seria um tratamento para a obesidade, uma vez que ela se dá como uma doença crônica, né? Doença crônica é essa que traz comorbidades, ou seja, uma vez que a pessoa tem aquela doença, ela traz várias outras doenças juntas, né? Então é uma doença bem séria e que só vem sendo encarada como séria, acredito eu, na atualidade, né? E que bom que veio a ser encarada, porque dá pra gente começar esse tratamento o quanto antes. Se tratando desse assunto da cirurgia bariátrica, qual é o seu papel como psicólogo? Muitos pacientes chegam aqui meio que embarreirados, né? O psicólogo é aquele que só vim, olha, não tem problema, eu não sou doido, eu só vim porque o cirurgião mandou eu vim para pegar um laudo. Mas o papel é completamente longe desse. É claro que tem toda a questão de laudo, que é super importante, que é uma avaliação, mas eu acredito que a partir do paciente, do momento que o paciente chega aqui com essa ideia definida, quero operar, é a cirurgia que eu quero, o papel do psicólogo é caminhar junto com o paciente para que ele possa passar pela cirurgia da melhor forma possível. E aí vem a questão do laudo, né? Dificilmente eu já neguei laudo para alguns pacientes. Acontece? Acontece. Mas assim como quando os nossos cirurgiões pedem lá uma série de exames, enfim, de um protocolo que eles têm que seguir, e às vezes nesse exame dá algum ponto negativo, que ou ele precisa se tratar, ou é um empecilho para ele operar, precisa de um tratamento mais longo. Isso acontece quando tem bactéria no estômago, ou quando tem um paciente que tem um problema renal e precisa fazer um tratamento mais sério, mais longo. Assim é também na psicologia. Às vezes esse paciente não pode passar pela cirurgia naquele momento e ele precisa de um tratamento para que a gente veja se ele esteja apto a passar. Então, não é algo definitivo, você não pode operar. Talvez não seja o momento agora de passar pela cirurgia e precisa de um tratamento maior. Mas, geralmente, comumente, isso acontece com 4, 6 avaliações e esse paciente está apto para... Fala um pouquinho, então, dessa avaliação psicológica. Essa avaliação psicológica é muito importante porque a gente precisa avaliar como que esse paciente vai se reconhecer ou se conhecer, porque alguns deles nunca foram magros, né? Então, como ele vai se conhecer ou se reconhecer como pessoa magra? E eu recebo muitos pacientes, isso acontece muito com mulheres mais velhas, lá pelos seus 50, 55 anos, que o sonho da vida delas foi ser magra, né? O sonho da vida delas foi ser magra, e eu recebo essa paciente 1 ano depois que vira pra mim: doutora Marisol, eu tô magra, mas minha vida continua a mesma. E eu falo: poxa, essa é a intenção, a vida continua a mesma. Então, o que é importante a gente saber é que emagrecimento não é sinônimo completo de felicidade, né? É claro que eu estimulo completamente o paciente para que, uma vez que ele vai emagrecer, para que ele passe por diversas outras mudanças na vida dele. Mas não acho que é aquela história da entrou na abóbora e saiu carruagem, né? Que emagreceu, ficou feliz e pronto. Não. É uma mudança muito brusca que precisa passar, então esse paciente precisa se avaliar, precisa se conhecer como pessoa obesa em primeiro lugar e depois para se reconhecer como uma pessoa magra, entendendo que é mudança brusca, que é mudança de comportamento, que é aquela definição que eu dei lá no início de obesidade como doença crônica, ele vai ser obeso para a vida inteira, então as mudanças que ele vai passar, tanto de reeducação alimentar quanto de atividade física, ele vai precisar pendurar isso por o caminho inteiro da vida dele. Então é essa consciência que ele precisa ter. Legal, acho que eu
fiz uma sequência. Bacana que vai a história. Como o tratamento psicológico pode ajudar no pós a cirurgia bariátrica, como alimentação, academia, né? Quais são suas dicas para... Muito importante. Infelizmente, uma grande maioria some. Né? Eu peço para que esse paciente retorne pelo menos uma vez no pós-cirúrgico, que é a fase da lua de mel que a gente chama. E é tipo um casamento mesmo, é uma lua de mel, recém-casados, está super emagrecendo, super de bem, uma vez mesmo. Exatamente, é o que eu peço, uma vez. Mas a maioria desses pacientes vem uma vezinha, acha que está legal, e aí que é o problema, retorna lá 8, 9, um ano depois, com problemas maiores. São uma minoria, mas retorna. Então, o importante é saber como a obesidade, que eu friso nesse ponto, sendo doença crônica, é preciso estar em tratamento. Né? É claro que o meu objetivo aqui, isso vai variar de linha para linha, é fazer com que o paciente consiga fazer lá fora o que a gente faz aqui. Eu não quero paciente dependente de terapia. Né? Respeito linhas que seguem dessa forma, mas a minha linha não é dessa forma. Eu quero que o paciente consiga lá fora sozinho fazer o que a gente faz aqui. Mas para isso ele precisa estar aqui em algum momento. Né? Então é importante, é o que a gente falou, tem que fazer atividade física, tem que ter educação alimentar e o paciente precisa trabalhar isso, né? Porque no início ele vai emagrecer, a gente tem aquele período de perda de peso de um ano e meio aí, e depois como que vai ser? Né? E aí a gente tem que tratar isso para esse paciente estar consciente dessas mudanças, de que é um tratamento, para ele se preparar para isso e continuar nesse tratamento. A equipe tem que se tornar família para que esse caminho seja bacana. Legal. Cite pra gente 3 malefícios que pode acontecer com o paciente caso ele abandone o tratamento psicológico no pós-operatório. Né? 3 assim, fatos que, Dani, vai acontecer com certeza se abandonar. Em primeiro lugar, assim, que eu acho que seria o sucesso da cirurgia é a relação tranquila com o alimento. E quando esse paciente abandona o tratamento psicológico, ele não tem essa relação tranquila com o alimento. Muito paciente chega me perguntando, eu vou continuar tendo prazer com a comida? Até hoje, os inúmeros pacientes que eu atendi nesse tempo, são 5 anos assim, trabalhando com pacientes obesos, eles relatam que comer continua sendo prazer. Então, mesmo operado, você vai ter essa relação de prazer. Só que aí cabe você a entender se essa relação vai ser tranquila ou não. Então, o tratamento psicológico vai entrar e vai ajudar nesse ponto de você estar tendo uma relação tranquila com o alimento. Então, abandonou o tratamento, essa relação já vai ficar até com que ele consiga se conscientizar. Um outro ponto é a questão da aceitação como pessoa magra. Muitos pacientes se olham no espelho e não conseguem se aceitar como pessoa magra. Né? Então, assim, parece um pouco incoerente, né? Nossa, eu operei para emagrecer, mas quando eu me conheci ou reconheci como pessoa magra, eu levei aquele choque. Né? Então o paciente precisa entender, precisa se reconhecer. São trabalhos legais que a gente faz aqui, até de terapia com o espelho mesmo, de estar se olhando, de estar se reconhecendo. E isso é aos poucos, só que é difícil porque esse processo de emagrecimento, quando o paciente opera, se dá de uma maneira rápida. Então talvez o choque venha por isso. Né? E um terceiro ponto seria a questão do próprio tratamento nutricional, que caminha muito junto com o psicológico. A questão da mastigação, se esse paciente não está aqui junto, ele não vai conseguir mastigar, ele vai passar mal, ele vai provocar às vezes até o vômito, que é complicado, e a gente tem aquele paciente que no início provoca, mas aí a gente tem aquele que já está lá com um ano de operado e talvez pode desenvolver uma anorexia, uma bulimia. Então ele precisa estar junto com o psicólogo nesse momento, desde o início, não deixar passar, né? Voltar lá, dá certo quando ele procura um ano depois, dá, mas muito mais certo quando ele está no início, ali naquela lua de mel que a gente falou, e ele procura logo no início, porque aí ele não vai ter outros problemas lá na frente.